Então tá, pessoal, vamos começar essa primeira aula aí gravada, vamos dizer. Ia fazer um projetinho que a gente já fez com o pessoal que está no terceiro ano, que é fazer um campo minado, certo? Essa tela aqui que está aparecendo é um projeto anterior, antigo, e a gente vai fazer esse projeto junto aí do zero. Falei de campo minado, é jogo da velha, verdade? Fazer um jogo da velha. E vamos fazer junto aí, né? Quem quiser estar acompanhando o vídeo. E vou dando umas explicações no meio sobre programação orientada a objetos. A gente vai entrar um pouquinhozinho na área de interface gráfica, mas a gente vai estar desenvolvendo esse projetinho juntos aí. Então tá, a primeira coisa que a gente faz é vir aqui no novo projeto, certo? Aplicação Java. Ok, próximo. A gente vai botar o nome dele jogo da velha. Tá, jogo velha. E vou botar aqui EAD porque é ensino à distância, né? A gente está fazendo esse projetinho EAD. Como se fosse nas aulas aí, é com a vantagem ainda que vocês podem estar pausando o vídeo, voltando, e etc, etc. Qualquer dúvida aí podem estar me mandando aí pelo WhatsApp aí, etc. Qualquer canal de comunicação que vocês acharem por bem. Certo? Eu vou estar dividindo ele em módulos, né? Aí, no momento que eu achar que o vídeo ficou muito comprido, dou uma parada aí, eu vou criar outro vídeo. Mas enfim, vamos lá, é um experimento, projeto piloto. Certo? Então vamos lá. Vou clicar em finalizar aqui. E nós vamos ter então, vamos prestar atenção aqui, né, nesse jogo da velha EAD. Esse aqui foi um que eu fiz anteriormente, foram tantos outros. Vamos prestar atenção nesse então, né? Então preste atenção aqui apenas nesse projetinho aqui, esses demais aqui vocês esqueçam, né? Não entra no nosso escopo. Bom, lembrando, né? Então qualquer projeto que a gente faz em programação orientada a objetos, ele sempre vai ter uma classe principal, né? Que vai ter o playzinho ali, que é onde vai ser tudo começar a executar. Então se eu botar aqui um salt, botar Olá Mundo, e dar um play, vai estar lá embaixo. Olá Mundo. Ok. Então aqui é onde vai começar a executar o nosso projeto, certo? Então isso não é novidade para ninguém, acho que até o pessoal que está fazendo lógica de programação já deve ter entrado com isso com o Timóteo lá. Mas como a gente vai fazer um projeto orientado a objetos, a gente tem que sempre fazer outras classes que elas vão somente estar respondendo quando a execução do programa chegar lá. E bom, se a gente lembrar assim, como é que funciona um jogo da velha, ele tem o campo, certo? Que é o campo que tem ali as casinhas, tem 9 casinhas, né? Então a gente vai chamar, vamos até pensar um nome aí para nós botarmos para nossas classes, mas nós temos como se fosse o tabuleiro do jogo da velha, e nós temos ali, cada tabuleiro tem 9 casinhas, certo? Então nós vamos fazer bem esmiuçado, então bem, acho que essa palavra nem existe, né? Mas a gente vai fazer bem divididinho ali, vamos fazer os 9 campos, cada um sendo uma classe, uma classe, cada um deles sendo um objeto. E nós vamos ter também uma classe, que vai ser um objeto, que vai ser o tabuleiro. Não sei se são os nomes mais apropriados, mas acho que vai ficar bem claro para isso aí. Então eu vou até abrir aqui vou abrir uma instância aqui do PowerPoint para mostrar mais ou menos para vocês aqui como é que eu imaginei a gente fazer. Deixa eu só abrir aqui, certo? Ó, só para ficar desenhadinho aqui para vocês, ó. Então basicamente a gente vai ter o campo, então, né? Esse cara aqui que vai poder ser X ou bolinha, né? E a gente vai ter então, ó, nós vamos ter 9 deles, certo? Tenho que melhorar meus recursos pedagógicos online.
Mas o que é a questão? Então, esse azulzinho aqui, cada um desses azulzinhos vai ser um campo. E isso então vai ser uma classe, a gente vai definir uma classe, a gente vai instanciar ela 9 vezes, gerando 9 objetos. E esses objetos juntos vão estar dentro de um outro objeto. Vou chamar ele aqui só para enviar para trás. Deixa eu botar outra cor aqui, laranja. E esse cara, o laranjinho aqui, vai ser a classe tabuleiro, vai ser um objeto do tipo tabuleiro. Nessa aula, então, a gente vai fazer somente essa classe aqui, que é a classe campo. Certo? E aí a gente vai pensando junto métodos e... Juntos não, porque eu estou gravando esse vídeo, né? Mas a gente vai estar pensando aí métodos e classes que poderiam estar naturalmente nesse cara aí. Vamos voltar aqui então. Então a gente vai criar a classe campo, né? Então a gente vai vir aqui no pacotinho, tem que ser no pacote, certo? Porque vai estar na mesma pasta que o executável. E essa questão de dividir o projeto em pacotes diferentes é uma coisa que a gente nunca entrou, né? Nem no terceiro ano em programação orientada a objetos. Mas ele tem uma vantagem em projetos maiores, que é tu deixar mais organizadinho o teu... Pô, meu café. Deixar mais organizadinho o teu projeto, a construção. Mas como a gente está fazendo projetos pequenos, por mais que eles sejam um pouco trabalhosos, não tem por que a gente tá dividindo em pacotes. Então sempre quando for criar um novo, clica com direito aqui, novo, classe. Então nossa classe vai ser o nome campo, né? Como eu já vinha falado. E se a gente olhar aqui nosso campo, então, vou criar uma cópia dele aqui, vamos imaginar coisas que nós vamos definir os atributos. Se a gente avaliar bem, o que ele tem que ter? Primeiramente, ele tem que ter um cara que vai indicar se ele está vazio ou não. Porque quando a gente começa a jogar, imagina, ele vai jogar em determinado momento, deixa eu ver se é... Aí depois tu jogou aqui, aí entrou o xizinho aqui, aí depois outro joga aqui, entrou a bolinha, e assim vai dizer. Então, o que vai diferenciar esses dois dos demais? É que eles estão vazios. Então, a gente pode botar aqui um boolean nesse cara, dizendo está vazio. Estou programando em português também, criar minha aguinha aqui para gravar todo o vídeo. Bom, está vazio. O que mais a gente pode ter aí? Como vocês puderam notar, a gente pode ter um símbolo, que é o X ou bolinha. Então, o que acontece? Uma coisa que é importante a gente observar, quando esse cara é construído, ele não tem símbolo nenhum. Então ele tem 3 estados possíveis, que é símbolo nenhum, que é quando está vazio, está preenchido, ou X ou bolinha. Então vamos botar aqui string, e eu vou botar aqui símbolo. String é o melhor para definir? Na verdade não. Na verdade a gente poderia usar um enum, mas para início de conversa vamos deixar assim que tá mais certo assim. Vamos lá. Bom, a gente tem então X, bolinha, certo? E o que mais a gente poderia botar para esse campo aqui? Vamos pensar juntos. Esse é um projeto que eu estou imaginando todo o progresso dele, do ponto de vista assim, a gente fazendo e desenvolvendo. Bom era a gente ter planejado tudo direitinho, mas é importante vocês também seguindo essa linha de raciocínio que a gente está fazendo. Eu acho que por agora é o que a gente consegue fazer, tá bom. Uma coisa que o pessoal não viu ainda, dependendo da altura do curso, da disciplina, se estiver vendo em outro momento, mas para agora eu sei que o pessoal do segundo ano, né, que entrou ali em 2019, eles não viram essas palavrinhas aqui, ó, private, que é um modificador de acesso. O que isso significa? Eu vou aqui no jogo da velha, então aqui onde executa, e vou criar o cara campo. Só deixa eu salvar aqui o campo, que eu não salvei. Vou criar um cara do tipo campo C, certo? Recebe no campo. A questão é que vocês podem ver aqui, ó, o string está com essa palavrinha private. O boolean não.
depois eu vou botar. O que acontece? Se eu chegar aqui, C ponto, está vazio, recebe true, ok, consigo. O que eu fiz? C, opa, apertei o botão errado. C é do tipo campo, então acessei o atributo está vazio e botei true. A questão é que o nosso outro ali, ó, se vocês olharem nosso outro atributo, que é símbolo, ele tem essa palavrinha private. Então se eu chegar e tentar aqui, ó, C ponto, símbolo, recebe X, ele não deixa. Por quê? Porque X é privado. Ou seja, X está escondido das classes externas. Isso é para... Opa, tá resbalando aqui no meu celular. Isso é para evitar o que a gente chama de... Na verdade, isso é para implementar o encapsulamento. Para evitar que uma classe externa mexa diretamente nos atributos. Isso é extremamente importante. Então, para a gente evitar que uma classe externa chegue e colocasse... A gente só aceitaria, por exemplo, X e bolinha aqui. Aí uma classe externa vai lá e coloca R, por exemplo. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente deixa ele privado e acessa através daquilo que a gente viu que é os métodos. Então, eu vou colocar os dois aqui privados. Private. Bom, então eu não consigo mais mexer nesses códigos aqui. Não consigo mais mexer, na verdade, nos atributos. Somente com setters e getters. Que a gente vai ver também devagarinho. Existe uma classe, para quem não lembra, em Java, uma classe não, um método, que é o método chamado construtor. O que é o método construtor? É o método que é chamado na construção do objeto. Ou seja, quando eu dou o new aqui, chego aqui e boto campo C, recebe new campo, ele chama um método. E esse método que ele chama é o método construtor, é o método que é chamado na construção do objeto. Como é que eu faço então aqui para definir um construtor? O construtor sempre em Java eles são definidos por padrão. Se eu não boto nenhum, ele tem um padrão lá que ele define e constrói. Aqui a gente também pode deixar explicitado o que eu quero fazer na construção. Então, por exemplo, eu tenho um cara aqui, ó, public campo. E o que isso significa? Esse cara é chamado quando o objeto eita desgraça, construído. Ou seja, se eu botasse aqui, ó, salt, estou sendo construído, o que acontece? Aqui no main, ó, lembrando que o main, aqui no main, lembrando que o main é onde começa a execução, né? A execução não vai começar lá em campo, o campo é só uma classe, ele não tem fluxo de execução até que eu chame, né? Então, aqui no main, quando ele entrar aqui dentro, ele vai executar essa linha de código, que é campo C, recebe new campo. Porque ele fala um new campo, para onde que ele vai? Ele vai executar o construtor. E esse construtor, o que ele está mandando? Estou sendo construído. Até vou botar aqui, ó, um print antes, para vocês verem, ó, salt, antes de chamar o construtor. E vou botar outro aqui, depois de chamar o construtor. Ou seja, ele vai imprimir isso aqui, ó, o main onde começa toda a execução do código. Começou aqui, antes de chamar o construtor, executou depois de chamar o construtor. Vamos executar para ver o que acontece. Ó, antes de chamar o construtor, estou sendo construído depois de chamar o construtor. Certo? Bom, vou tirar isso aqui. Certo? E estou só construindo o cara. Bom, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou imprimindo algo na tela que, teoricamente, é inútil. Não serve para nada. O que nós vamos fazer? Nós vamos aqui criar, então... Nós vamos definir o estado que o nosso objeto começa. Ou seja, vamos voltar aqui. Isso aqui girou.
Vamos imaginar que eu começo um jogo de campo minado. Ó, não tem nada. No universo ali não existe nada. No que eu vou criar ele, a ideia na verdade é que eu crie cada um desses caras, né? E depois agrupe todos eles dentro de um tabuleiro. Quando esse cara é criado, ele já foi jogado? Ou seja, está vazio? Tá. No início, então, quando eu construo, o está vazio tem que ser true. Porque quando eu construo o cara, não faz sentido eu construir ele já jogado. Nenhuma hipótese. Então esse cara, então this, por que é this? Isso aí talvez o pessoal não se lembre, ou não sei se já viu nas aulas, mas o this é assim, ó. Esse método, embora esteja descrevendo na classe, ele é executado para cada objeto. Vocês se lembram aquilo? É o método do objeto. É um método que cada objeto vai estar executando. Quando eu falo this, eu estou dizendo este. Ou seja, o objeto que vai executar isso, vai ser ele. É como se cada campo, ó, cada campo desses, ó, quando foi construído, quando esse cara for construído, deixa eu fazer uma copiazinha dele. Quando esse cara for construído, vamos... Estou fazendo aqui um meio que na improvisação. Ó, não quero o ditado não. Campo. Ele vai executar o construtor. Bom, ele executando o construtor, porque ele executar o construtor, ele vai saber, por exemplo, ele vai saber que é ele mesmo que está executando. Então, quando eu falo this, eu estou dizendo este objeto, certo, vai receber o atributo está vazio. E esse cara vai receber true. Então, o atributo está vazio do objeto vai ser true quando ele for construído. Isso executa para cada objeto. E o símbolo dele, vamos botar aqui this.símbolo, eu vou botar um tracinho. Nada. Eu vou botar um espaço em branco. Certo? Ok. Então, na hora que ele está sendo construído, o está vazio dele é true e o símbolo dele é um espacinho branco. Vamos criar um getter que seja o seguinte, como eu falei para vocês, esse cara aqui, eu não consigo acessar, por exemplo, c.está vazio. Eu não consigo acessar, ó, salt, c.está vazio. Ele não consegue acessar, ó. É um privado. Ou seja, como é que eu vou saber externamente se ele está vazio ou não? Eu vou criar então o que a gente chama de um getter, ou seja, um cara que vai me dizer se ele está vazio ou não. Eu não vou conseguir definir o valor, mas vou conseguir ler ele fora. Então, eu vou chegar aqui e vou botar return está vazio. Eu tenho que retornar o tipo aqui. Eu botei public, ou seja, que ele é público. Eu só não botei ele é do tipo boolean, ou seja, o valor que ele vai retornar é um boolean. Por quê? Porque está vazio é boolean. Então, quando eu externamente chamar esse cara, eu estou explicitamente dizendo que o valor a ser retornado é do tipo boolean. E eu estou retornando se ele está vazio ou não. Então, aqui agora, eu dou-lhe um c.get está vazio. E ele me retorna se o cara é vazio ou não. Então, como eu recém construí esse Czinho e não fiz nenhuma operação, olha só, vai dar true. Está vazio. Bom, eu posso dar um get símbolo também aqui. Vamos... get símbolo. E aí é this ponto. E aí ele vai retornar. Claro, esse cara não é do tipo boolean, ele é do tipo string. Então, retornar string.
E aí o que acontece? Esse cara aqui, posso dar também um send.get symbol. E aí ele vai imprimir então true e um espacinho em branco. Por quê? Porque na hora da construção, esse cara ele recebe true e o símbolo dele dá vazio. Pá, tá um calorão brabo aqui, Deus livre. Bom, uma coisa que nós podemos fazer agora é um set símbolo. O que é o set símbolo? É um cara que vai definir o símbolo do campo. Por exemplo, ele está aqui e aí eu quero jogar externamente, a gente vai definir isso. Então, quem vai definir o porquê e como, a lógica disso não importa agora. Só importa que externamente, uma hora eu vou querer jogar um X aqui, uma hora eu vou querer jogar um... Quem vai fazer esse controle ainda não é o nosso problema, não é a nossa questão. Mas então, externamente, eu vou ter então um public, ele vai ser void. Por que ele é do tipo void? Porque ele não retorna nada. É uma função que não vai retornar nada. Então, vamos ver se é um set símbolo. E eu vou passar qual símbolo que eu quero botar. Ó, string símbolo. Certo? Então, basicamente o que eu vou fazer é this.símbolo recebe símbolo. Aí vem a importância da gente usar o this. Se vocês verem, tanto o atributo aqui, ó, olhem lá, o atributo do objeto, quanto o parâmetro do método, ó, o parâmetro do método é esse aqui. O atributo do objeto é esse aqui. Qualquer um dos dois tem o mesmo nome, símbolo. Como é que o código sabe que eu estou dizendo que esse cara é o atributo, que é esse aqui, e como é que esse cara sabe, também o Java sabe que esse é o parâmetro? Por conta da palavra this. O this, sempre quando digo this ponto alguma coisa, significa que eu estou me referenciando aos atributos ou métodos do objeto. Vocês podem ver, se eu botar um this aqui, ó, ele vai ficar verde. Por quê? Porque ele está achando que é o atributo. Então, o this é essa palavra mágica, né, relembrando aí para quem não viu, que vai fazer com que o objeto em questão saiba que eu estou falando do atributo ou método dele. Bom, só que tem umas questões aí que a gente tem que observar. Por exemplo, o vídeo já está ficando grande aqui, com 23 minutos, mas vou deixar um videozinho de meia hora e a gente separa. Se eu chegar aqui e botar set símbolo e boto um xão, ok. Ó, construiu, get vazio perguntou, set símbolo, imprimiu, botou o X. Só que tem duas questões aqui. A primeira é que, bom, se eu botar agora depois eu faço uns atalhos aqui que eu nem sabia que existia. Por exemplo, está vazio. O está vazio aqui segue sendo true. Então o primeiro problema que nós temos aqui, se vocês verem, eu setei o símbolo, está vazio continua sendo true. E não deveria, ele deveria ser agora false. Porque se eu defino o símbolo, ou seja, eu cheguei aqui, vamos imaginar esse cara aqui, tá? Ele está vazio, não tá? No que eu defino o símbolo, ele ainda está vazio? Não. Então, lá no objeto, depois que ele define o símbolo, eu tenho que botar this ponto está vazio, recebe. Opa! O this ponto está vazio, recebe false. Porque ele não está mais vazio, né? Eu defini um símbolo para ele, ele não está mais vazio. Então, se vocês verem, ó, quando eu chamo set símbolo, ó, ele chamou set símbolo aqui. No que ele chamou set símbolo, para fazer isso aqui, pessoal, para entrar como eu fiz, ó,
aperta Ctrl, ou para quem está no Mac é o Command, Ctrl, clica, e aí set símbolo. No que ele chamou o símbolo, ele já bota o símbolo e o símbolo recebe false. Ok. Bom, a questão, pessoal, é que aqui eu defini o símbolo X. Pessoal, vejam que não estamos fazendo lógica de jogo nem nada aqui. A gente só está testando o campo. Então aqui não tem nenhuma lógica implementada. Eu estou criando, é como se fosse estou criando uma ferramenta e estou testando ela. Estou batendo, estou mordendo, estou sei lá eu. Questão que eu poderia botar X, ok. Posso botar um Ozinho, ok. Mas eu poderia botar também aqui, sei lá, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E cara, não faz sentido eu querer ter isso não é símbolo que se preste, né? Então eu poderia aqui, e essa é a vantagem de usar o set e o get, em vez de dar acesso direto, tu também proibir que o usuário faça uma bobagem dessa, ou o programador. Então eu poderia vir aqui e botar if, ó, símbolo, que é esse aqui, ó, tá vendo, ó? Não é o atributo, é o símbolo que tu está passando como parâmetro. Ponto equals já. O que eu estou dizendo, pessoal? Isso aqui é só um jeito mais correto. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Símbolo igual a X, mas isso não é correto do ponto de vista de Java, tá? Porque eles podem ter tamanhos diferentes. O mais correto, na verdade, é tu fazer o equals, que é a mesma coisa. Tu está testando se símbolo é igual a X. Se símbolo for igual a X, ou símbolo igual a bolinha, ou seja, se uma coisa ou outra, o que é isso? Né? Ou seja, se símbolo igual a X, ou símbolo, o símbolo que eu estou passando como parâmetro, tá? É igual a bolinha, opa, caiu de novo o celular, ele vai deixar eu atribuir o símbolo e botar o está vazio falso. Se não, ele não vai deixar. Simples assim. Vamos testar. Ó, aqui vou botar um x. Ó, setou o x. Então ele deu o segundo está vazio, o primeiro deu o verdadeiro, o segundo deu o falso. E símbolo. Se eu botar o bolinho, ok. Agora se eu botar aqui, ó, Juan Conceição, não deixou. Ou seja, quando eu tentei setar esse símbolo, ele entrou aqui, viu? O símbolo é igual a X ou bolinha? Não. Juan Conceição nem é igual a X nem a bolinha. Então ele não entrou aqui. Certo? Então, tendo isso em vista, a gente, vamos dizer, a gente definiu o nosso campo como... Eu só tentar colocar aqui externamente o valor, vamos ver nesse cara aqui, R, antes de colocar, o objeto mesmo vai dizer assim, não, não pode. E já vai embora. Certo? Bom, por fim, a gente pode criar então um último método aqui, que pode ser o public reset. Não sei, não pensei em nenhum número. Ele retorna a naipe. E que na verdade é o seguinte, vamos imaginar que tu está jogando, né? Aí tu jogou aqui, né? Aqui joga o... Vamos imaginar o nosso joguinho rodando. Aí, aqui... Não, peraí. Tá aqui mesmo. Tá, o maiúsculo. Ok? E aí tu jogou aqui. Ganhou, beleza, ok? Só que aí o que acontece? Tu quer jogar de novo. Tu tem que apagar todos os campos. Então vamos criar uma classe aqui, reset, que basicamente o que ele vai fazer?
Vou copiar esse cara para cá. O símbolo vai receber, na verdade não é símbolo, o símbolo vai receber o espaço em branco que a gente tinha definido. E o está vazio vai receber true. Ou seja, ele vai voltar ao início. Certo? E até a gente poderia, ó, vejam que essas duas funções estão iguais, ó. Ó, que tem gente me ligando, deixa eu desligar aqui. Essas duas funções são idênticas, estão vendo? Então o que acontece? No campo, quando eu chamar o construtor, eu posso dar um this.reset. Certo? O que está dando aqui de chamada de método substituir? Sei lá o que ele fez aqui. Bom, então tá. O que acontece? Então ele vai chamar o reset, que é exatamente, vai deixar no estado principal tanto o símbolo quanto está vazio, né? Então se a gente vir aqui, ó, vou botar um xzinho aqui, ó, setei o xzinho, false, x, vou depois dar um, ó, vou fazer o seguinte, ó, criei o campo, né? Aí eu tô aqui, ó, vou até botar aqui, ó, todos os prints bonitinhos pra gente compreender tudo aqui, ó. Criei o campo. Depois setei ou defini, setei nem existe, defini símbolo X. Aí eu imprimo está vazio, depois imprimo símbolo. E depois, por fim, eu vou resetar o campo. Lembrando, pessoal, isso aqui é só um testezinho, gente. Aqui no main a gente está usando o main, porque a execução começa no main, voltando a falar. E ele executa esses passos aqui. E esses passos aqui que vão chamar os métodos e etc. do campo. Depois a gente vai criar o tabuleiro e aí vai crescendo o nosso problema. Então defini o símbolo X. Aqui então vou botar resetei o campo. E aí eu vou chamar o c.reset, certo? E aí eu vou imprimir está vazio, get simple, etc. Então qual é a ideia? A gente não cria o campo. Se eu vou imprimir o está vazio, tem que estar vazio, tem que dar true. E o símbolo tem que imprimir um espaço em branco. Depois que eu defino o símbolo X, ele tem que imprimir um está vazio, não. E o get símbolo tem que dar-lhe um X. Quando eu resetar o campo, ele tem que imprimir está vazio, sim. E get símbolo, espaço em branco. Vamos ver se deu certo? Ó, criei o campo, deu true. Ah, por que deu essa linha em branco? Não é que tem uma linha em branco, tem um espacinho aqui, ó. Ó, esse espaço é o símbolo quando a gente reseta o campo, quando ele está no estado inicial. Depois defini o símbolo X. Deu false, ou seja, não está vazio. E o símbolo que está X. Resetei o campo. True, ou seja, o está vazio deu verdadeiro, que ele está vazio. Espaço em branco. Então, a nossa classe campo está aí minimamente construída. Certo? Então vou pausar aqui para nós seguir o próximo vídeo aí. Certo?